Uma boa noite, a paz do Senhor. Nós começamos mais um dia, dia 21 de janeiro, nós iniciamos o nosso estudo bíblico. Você que está recebendo a notificação agora, vou dar 5 minutos para a gente poder se organizar, que você possa estar compartilhando nos grupos, que você possa estar compartilhando com os seus amigos, familiares, que mais uma noite, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós estamos iniciando o estudo bíblico a respeito de Provérbios capítulo 21. Nós estamos no mês da sabedoria e você que chegou aqui agora, você que está chegando aqui agora, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok e nós estamos iniciando o estudo bíblico, tá? Todo o nosso trabalho de estudo bíblico, seminário, palestras, apostilas, tudo que nós fornecemos é totalmente gratuito. Você não vai pagar nem pelo estudo bíblico, nem pelo certificado, você não é cobrado nenhum valor de material. Então você que está chegando aqui, continue conosco até o final, que nós vamos orar pela sua vida, além de fazer o estudo bíblico, tá bom? Nós planejamos o estudo bíblico com o mês da sabedoria, por janeiro ter 31 dias, nós estamos estudando um capítulo de Provérbios por dia, tá? Então você que não viu os outros capítulos, você pode procurar lá no YouTube, que é a Escola Bíblica Casa de Zadok, que lá vai ter do capítulo 1 até o capítulo 20, todos os estudos bíblicos que a gente fez, tá bom? Então lá você consegue assistir tudo. Você pode compartilhar você consegue compartilhar a nossa live, você consegue compartilhar os nossos vídeos, tá? Tanto com quem já é cristão, com quem não é cristão, com aquela pessoa que tem dúvidas a respeito de algum tema. Você pode escrever aqui embaixo o tema, nós traremos para vocês estudos a respeito de tudo, do que a Bíblia diz para nós a respeito das coisas, tá bom? Então você pode sugerir temas, você pode pedir oração, você pode compartilhar o seu testemunho, que nós estamos acompanhando todos os comentários, tá bom? Não perca a oportunidade de glorificar o nome de Deus, de estudar a Bíblia, não só hoje, não só com a gente, mas a Escola Bíblica deseja, e ora a Deus para que você aprenda a fazer isso diariamente com a sua família, com os seus filhos, que isso possa transformar o seu lar. Daqui a pouco eu vou chamar a pastora Nayara, nós vamos estar hoje juntas aqui, ela também vai estar orando conosco, vamos estar lendo juntos o capítulo 21 e por isso eu glorifico o nome de Deus, porque Ele tem sido misericordioso conosco, Ele tem sido assim maravilhoso. Os testemunhos que nós estamos ouvindo de vocês, que estão acompanhando as lives, a gente tem algumas pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, pessoas que acompanham quando está no trabalho, pessoas que estão acompanhando em casa, temos os líderes, obreiros da casa do Senhor, que estão procurando se aperfeiçoar, procurando compartilhar, porque é um tipo de comunhão, irmãos? O reino, ele é um só. Não existe divisão de placa, de paredes. Existe às vezes uma visão diferente, a respeito de alguns temas, mas o reino de Deus, ele é um só, Nós cremos em Jesus Cristo como Senhor Salvador. Então, independente da congregação que você nós ficamos muito felizes de ter a comunhão, de compartilhar a palavra do Senhor, de você nos ouvir, eu costumo deixar bem claro, eu e a pastora Nayara sempre frisamos isso aqui, que nós não somos uma igreja, nós não somos uma faculdade de teologia, nós somos uma escola bíblica, por isso aqui não tem critérios. Você não precisa comprovar grau de escolaridade, se você fez ensino médio, se você fez em nível superior, se você sabe ler ou se você não sabe ler, até porque nós temos muitos obreiros da casa do Senhor que hoje já não enxergam mais, que hoje já não tem a condição de ler a Bíblia, mas nos acompanha. E aí eu mando um abraço, um beijo maravilhoso para a Dona Maria, que falou que sempre nos assiste e tem a oportunidade de compartilhar a palavra. E essa comunhão, ela é maravilhosa. E aí, se em algum ponto, você não concorda conosco, nós sempre deixamos bem claro que você pode estudar a Bíblia por si só, você pode
né, ter o seu entendimento, você pode procurar o que a Bíblia diz, porque nós não estamos aqui para dar a minha opinião ou a opinião da pastora Nayara. Nós estamos aqui para ler juntos a Bíblia, dizer o que a Bíblia diz para nós, para que eu e você possamos aprender em Cristo. Então nós também estamos aprendendo, irmãos. Eu também aprendo, a pastora Nayara aprende, os obreiros da Escola Bíblica Casa de Zadok que estão junto conosco, que eles não aparecem aqui na frente da câmera, mas eles estão conosco, e aí eu glorifico a vida deles, né, que oram, que intercedem por vocês, intercedem por nós que estamos aqui na frente das câmeras. E nada sem oração, né, funciona, tudo tem que ter oração. Você pode não ter as riquezas desta terra, né, prata nem ouro, mas se nós temos a presença do nosso Deus, isso nos basta. Eu fico muito feliz de ter aprendido na minha caminhada com Cristo, eu fico muito feliz de ter aprendido isso, né, que a presença de Deus, ela me basta. Paz do Senhor, boa noite para todo mundo. Paz do Sejam Senhor. bem-vindos a mais uma live, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Só dar uma consertada aqui. Ai, amém. Que bom que estamos juntas de novo, né? Ela tava trabalhando sozinha esses dias. Né? É sempre bom quando nós estamos juntas, né, para compartilhar a palavra de Deus. E aí reforçar, né, o abraço que a Bárbara mandou para a irmã Maria, né? Encontrei a filha dela hoje, né? Porque ó, todo dia 10 ela já fica ali esperando, não dorme antes de participar conosco. Ficamos muito felizes com isso, viu? Muito feliz mesmo. Considera a gente já como neta. Glória a Deus. E a gente fica muito feliz, irmão, porque o nosso intuito aqui é exatamente isso, é provocar a vontade de estudarmos a palavra. Não é trazer debate, nem impor a nossa verdade sobre... Não, a gente não quer impor nada. A gente quer te convidar a você estudar a palavra e a você ver como é prazeroso, como é maravilhoso e como é um oceano. É um oceano, a palavra do Senhor, ele é um oceano a qual você pode mergulhar, e quanto mais você mergulha, mais fonte ele tem para te dar. É insaciável. Tem pessoas que falam, eu já estou tanto tempo na igreja, já li a Bíblia não sei quantas vezes, não tem mais novidade. Então, na verdade, tem sim, todos os dias o Espírito Santo tem algo a trabalhar no meu coração e no seu coração, tem algo a trazer de novo, tem algo para aplicar na minha vida e na sua vida. Então, todos os dias, a leitura bíblica ela é uma oportunidade que nós temos de nos aproximar do Senhor, conhecendo a sua palavra, amando a sua palavra e entendendo os seus caminhos. Quando nós estudamos a palavra, além da gente ter um relacionamento com o Senhor, nós também nos tratamos, né, e conhecemos a Deus como Ele é. Porque às vezes você foi apresentado ao Deus, né, que pessoas te apresentaram, te ensinaram, que não é o Deus bíblico, não é o Deus não é o Jesus do reino. A gente tem, assim, muitas das vezes uma fantasia de quem é Jesus, e Jesus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Ele não é aquilo que eu quero que Ele seja, porque tem gente que fala assim, na minha vida Jesus é cura, então Jesus é só cura, Jesus não é mais nada na vida dele. Para mim Jesus é isso. Não, Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Então Ele não é só uma parte daquilo que eu quero que Ele seja. Não, Jesus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Então é por isso que conheça a palavra, estude, né? Se questione as suas verdades, questione as bases que você tem, né, de fé, se elas são sólidas mesmo. Porque às vezes, irmão, principalmente você que é jovem, às vezes nós aprendemos um evangelho assim, superficial, eu vou dizer a verdade, e aí quando você vai para o mundo real, que você vai para o seu trabalho, que você entra numa faculdade, que você entra lá no ensino médio, você se depara com um sistema que vai questionar a sua fé. Ele vai questionar aquilo que você aprendeu. E se você não tiver uma base sólida, uma base verdadeiramente de saber o porquê que você ama Cristo, porquê que você serve Ele, e aí você pode pensar assim, eu sirvo porque minha mãe me ensinou, porque meu pai me ensinou, porque minha mãe me levava para a igreja. Deixa eu te falar, isso não é mais suficiente hoje. Você precisa ter a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com Deus. Às vezes você nasceu dentro da igreja como eu nasci. Mas isso não é suficiente, você nascer, você conhecer as liturgias, você ser um membro exemplar de banco, isso não é mais suficiente. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento ele tem que ser buscado todos os dias, independe da sua comunhão com a igreja.
Ou seja, eu já tenho estudo na minha igreja, já tem escola bíblica dominical. Não é mais suficiente, mas você precisa mergulhar, porque hoje o sistema, o mundo, ele está batendo contra a fé. Ele está batendo naquilo que cremos, naquilo que acreditamos e naquilo que pregamos. E se você não tiver uma fé sólida, se você não tiver uma fé verdadeiramente inabalável como os montes de Sião, então aprenda, e nunca é muito. Porque às vezes a pessoa pega aquele versículo, né? Porque a letra mata. Ali não é letra de estudar, irmão. Ali era a letra da lei que estava dizendo, mas o Espírito vivifica. Então ali era a letra da lei. Você estudar a palavra, você buscar o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do homem é bom, sim, mas o primordial é você buscar o conhecimento de Deus. Então estude a palavra, mergulhe, aplique, porque o dono dessa palavra, ele é real, ele é vivo e ele está conosco. Isso mesmo. Então vamos iniciar. Você que já está acostumado conosco, você sabe que nós não iniciamos o estudo bíblico sem a oração. E você que está aqui a primeira vez, nós costumamos separar um caderno para fazer algumas anotações dos pontos principais que você achar e uma Bíblia na versão que você se identificar, tá bom? Curve a sua cabeça por um instante, porque nós vamos convidar o Espírito de Deus para nos ensinar. Este livro é só um livro se ele não for ensinado pelo Espírito Santo. Isso que a pastora Nayara está falando a respeito dos ensinos, né, que o mundo hoje ele não bate não, ele guerreia contra a gente, ele questiona, ele faz você duvidar de quem você é e até mesmo de quem é Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele é real, ele vem ao seu coração e ele transforma o seu entendimento. Então, os seus olhos, os seus ouvidos, eles só conseguem entender o que Deus está falando através do Espírito Santo, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, eu te glorifico por mais um dia, Pai. Nos dias bons e nos dias ruins, nós estamos aqui para te glorificar e te exaltar. Pai, porque nem todos os dias são bons, mas também nem todos os dias vão ser ruins. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para o entendimento da Tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo. E mais uma vez, se por misericórdia assim o Senhor quiser, que aonde este vídeo chegar, Pai, que o Senhor possa, Pai, alcançar esta pessoa. Pai, são almas, são corações aprisionados, Pai. Muitas das vezes, Senhor, condenados, que a si mesmos se julgam, Pai. Mas eu creio, Senhor, que em qualquer lugar do mundo, aonde este vídeo chegar, que o Teu sinal também chegue, Pai. Enquanto nós estivermos estudando a Bíblia juntos, Pai, cura, liberta, transforma, traz, Senhor, a Tua presença e o Teu livramento. Pai, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida e que elas possam ser transformadas como nós fomos pela Tua palavra, Senhor. É o que nós declaramos hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso. Vamos iniciar o estudo de Provérbios 21. Tá? O capítulo 21, ele tem 31 versículos, tá? Ele tem 31 versículos. A parte de composição do livro de Provérbios, irmãos, algumas pessoas até falam assim, nossa, mas são vários temas dentro de um capítulo só, né? Por quê? Porque ele foi escrito não em modo de carta, mas ele foi escrito em vários ditados do povo de Israel, das épocas que Salomão esteve no reinado, entre outras épocas, e depois eles foram juntando esses ditados, por isso que muitas das vezes nós vemos aqui do capítulo 1 até o 21, vários ditados muito parecidos, né? Às vezes até repetidos os sentidos daquele versículo, daquele ditado. Por quê? Porque levou aproximadamente 270 anos para eles fazerem todo esse compilado, juntar tudo, e na sua maioria ele vem dizendo conselhos e ditados para a sabedoria vinda de Deus, para a sua vida prática e para a sua vida espiritual. Então, a maioria desses conselhos nós podemos pegar, entender eles e praticar, né? Se você só crê que a Bíblia está falando, não adianta, né? Ele fala muito em Provérbios sobre a integridade. O que seria integridade biblicamente? Você crer e você praticar, ser uma pessoa íntegra diante de Deus, que é praticar os conselhos e os mandamentos que Deus nos deixou. Então, nesse capítulo 21, nós temos 4 pontos principais. Então, você que está anotando, você vai anotar 4 pontos principais, tá? A justiça e a maldade, seria o primeiro ponto, justiça e maldade. Segundo ponto, diligência e preguiça.
tá? Diligência e preguiça. Terceiro ponto, humildade e orgulho, tá? Humildade e orgulho. E na maioria dos contextos dos capítulos a gente sempre vai dar uma pincelada ali, sempre vai ter algumas referências a respeito da soberania de Deus, tá? Então, o quarto ponto, a soberania de Deus. Então, você que está escrevendo, justiça e maldade, diligência e preguiça, humildade e orgulho e a soberania de Deus. Nós vemos muito isso em Provérbios, que ele sempre nos dá 2 pontos, né? O ponto positivo e o ponto negativo. A Bíblia sempre vai te dizer que só há 2 caminhos. Só há o caminho do bem ou do mal. Não tem meio termo. Ou o caminho estreito ou largo. Então, ou você serve um Senhor, ou você serve o outro. Não tem como agradar os 2, tá? Então, Provérbios, ele vem sempre com essa dualidade, né? Sempre dizendo o contraponto de cada situação. Eu vou ler junto com vocês do versículo 1 ao 5 juntos, e aí a pastora Nayara vai destacar alguns versículos e nós vamos aí fazer algumas observações, tá? Então, do 1 ao 5, ele diz assim: como o ribeiro que distribui as águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, o qual o inclina a todo o seu querer. 2. Todo o caminho do homem é reto em sua opinião, mas o Senhor é quem pesa os corações. 3. Fazer justiça e juízo é mais agradável ao Senhor do que o sacrifício. Versículo 4. Altivez de olhos, orgulho de coração e a lavoura dos ímpios são pecado. Tá? Versículo 5. Os pensamentos do diligente certamente são só para a abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Esse capítulo 21, né, ele, como a Bárbara pontuou, são vários assuntos, só que interessante é que são vários assuntos que se entrelaçam, né, e muitas das vezes são repetitivos. Por exemplo, o versículo 2, né, nós já lemos ele em algum capítulo aí para trás, que é todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Quando você estiver estudando a Bíblia e que você vê um assunto se repetindo, não é porque o autor estava sem assunto, não. É porque, na verdade, ele está pontuando, ele está reforçando uma situação. Todo o caminho de uma pessoa é reto, ou seja, é correto, é bonito aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. O que seria sondar? Às vezes a gente acha que sondar é dar aquela espiada, né? Espionar ali. E, na verdade, o sondar, né? No original, né? Ele é como se fosse assim, um penetrar mesmo, até o final. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração, não é que ele passa o olho artificialmente, né, como um exame ali de raio-x, não, ele vai no mais profundo mesmo. Talvez algumas Bíblias atuais não tenha tanta palavra coração, tem mais mente, né? O Senhor é que vê, não, porque o coração aqui está no sentido de sentimento, está no sentido de pensamento, está no sentido daquilo que nos move. Então, quando o Senhor fala assim, olha, eu sondo o seu coração, ele não está dizendo de algo assim que ele está passando superficialmente, não. Ele está indo no mais profundo. Por quê? Porque existem situações para nós, irmão, que como a Bíblia diz, aos nossos olhos, porque aos nossos olhos, sim, é aparente, né? É aparente. Os nossos olhos é aparente. Só que o que acontece? Quando o Senhor entra para sondar, ele não vai ver a nossa aparência. Porque como a própria Bíblia aqui está dizendo, na nossa aparência, tudo parece certo. Nos meus olhos, tudo parece correto. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, tem pessoas que quando você vai corrigir ele não aceita a correção. Por quê? Porque aos olhos dele, o que ele está fazendo não é tão errado assim. Não é tão crime assim, aos olhos dele. Por quê? Porque é do ser humano, irmão. Quando se trata de mim, a minha visão acerca de alguma coisa é diferente da Bárbara. Se eu e a Bárbara agirmos da mesma maneira, eu, humanamente, vou achar mais pesada a Bárbara do que eu. Mesmo a gente fazendo o mesmo erro.
Por quê? Porque dentro de mim eu tenho uma explicação por que eu estou agindo daquele jeito. Eu tenho um porquê, eu tenho uma motivação, eu tenho um motivo. Então, na minha cabeça, faz todo sentido aquele tipo de ação, porque eu tenho todas essas informações. Então é por isso que fala assim, ó, nos seus olhos está certo, aos seus olhos está correto, aos seus olhos está tudo certo. Só que aí que vem a Bíblia para nos dizer que é o Senhor que vai lá no mais profundo pensamento, lá no mais profundo a intenção, para dizer se aquilo é correto. Por quê? Porque Ele sabe a intenção. Então eu posso chegar aqui, ó, e na maior intenção da retidão minha, e te dar um presente, e te dar uma pérola, e você vai achar a coisa mais linda. Mas o que é que acontece? Se eu tiver numa segunda intenção, você não vai saber. Mas o Senhor, que sonda os nossos corações, Ele sabe a intenção, e é isso que Ele pesa. E aí, eu vou repetir aqui o versículo 3, que fala assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. E é exatamente sobre isso. Por quê? Porque como o Senhor, Ele conhece a intenção do meu coração e do seu coração, o Senhor, Ele prefere que nós agimos com justiça e com retidão do que a gente fazer aquele monte de sacrifício. Porque nós aprendemos, e até bíblico, né? É bíblico, a gente lê ali o Antigo Testamento, você vê que as pessoas, elas se achegavam a Deus com ofertas de sacrifício, porque tinha oferta e tinha sacrifício. Os sacrifícios, ele já era, irmão, para pedidos de pecado, né? Para pedir perdão, com alcance da paz. Então, oferta era uma coisa, sacrifícios é outra. Então, o sacrifício, ele era algo que custava à pessoa, porque eles tinham regras muito, vamos dizer assim, muito apuradas. Você não podia colocar qualquer coisa, você não podia ofertar qualquer coisa. Então, oferta era uma coisa, sacrifício era outra. Então, a pessoa, quando elas davam sacrifício, ela era participante daquilo, porque aquilo ali custava muito para ela. Então ela meio que, vamos dizer assim, ela meio que se sentia merecedora pelo sacrifício, pelo esforço que ela teve de fazer aquele sacrifício. Então vem na memória do homem que quando você faz um sacrifício, você torna-se merecedor daquilo ali, né? Você se torna participante daquilo ali. E na verdade, a Bíblia está ensinando para mim, para você, que não é que Deus não goste do sacrifício. Não é que o Senhor não gosta que você ore, que você jejue, que você faça um voto, que você faça um propósito. O problema não está no jejum, não está na oração, não está no propósito. O problema está na intenção. É melhor você ser justo e com retidão do que você fazer esse monte de sacrifício que nós somos acostumados, cristãos, a fazer, achando que nós vamos, entendeu, alcançar a misericórdia de Deus, sendo que Deus conhece o seu coração. Então eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu conheço pessoas, irmão, que eles passam o dia inteiro no monte, orando por uma pessoa, por exemplo, né? Eu vou falar, as pessoas podem até, né, irmão, a gente não liga muito, não. Eu conheço pessoas que estão há dias orando pelo Bolsonaro, lá agora ele não está no hospital, né? Então, dias. Mas se você chegar nessa pessoa e falar assim, qual foi a última vez que você orou pelo seu parente nessa mesma intensidade? Qual foi a outra vez que você orou pela pessoa da sua igreja, que nessa mesma intensidade? A pessoa vai falar assim, nunca fiz isso. O problema está em orar lá na porta da cabeça? Não está. O problema está é que a nossa régua está errada. Porque como é que eu vou fazer isso para alguém, mas quando é para alguém próximo para mim, ou quando é para alguém que me fez mal, não, aí eu já não faço isso. Então eu vou lá, eu me entrego para orar pela Bárbara, porque a Bárbara é minha amiga, porque eu gosto dela, mas aquela pessoa que fez mal para mim, não, porque a pessoa não vou orar para ela, não. Eu quero que Deus dê essa mão, eu quero que Deus faça isso. Então, isso é a intenção do nosso coração. Aí o que acontece? Eu faço todo o sacrifício pela Bárbara, porque eu gosto, ou porque a Bárbara vai me dar algo em troca disso. Aí você sabe por que o Senhor não responde uma oração dessa? Porque não é o problema, não é orar. Porque é bíblico, orais uns pelos outros. Mas por que o Senhor não está respondendo? Por causa da intenção do coração. A intenção está o quê? Você está querendo alguma coisa por trás. É a mesma coisa quando nós jejuamos e buscamos algo da parte de Deus. Qual é a intenção que você está fazendo aqui? Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor abra uma porta. Tem algum problema disso? Não tem. O problema é você jejuar só por causa disso. O problema está em você usar o jejum só para que você quer conseguir alguma coisa. Se você não estiver precisando de nada, você não jejua. Se você não estiver precisando de nada, você não ora. Se você não estiver precisando de nada, você não levanta de madrugada para orar. Então a necessidade não está nas coisas. A necessidade tem que estar no Senhor. Então essa é a situação. Então quando nós estamos doentes, irmão, nós fazemos as melhores orações.
Quando nós estamos tristes, nós fazemos as melhores orações. Mas e quando nós não estamos tristes? Quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando está tudo dando certo, Deus, ele ainda continua sendo Deus. Então, peça para o Senhor o som do seu coração, e aí o Senhor traz a realidade para mim e para você. O Senhor traz a realidade para mim e para você. Teve um rapaz que perguntou, que eu nem sei mais onde é que a pergunta dele, se é pecado ser rico. Não, porque exatamente nesse sentido, o problema não está no dinheiro, está na intenção do coração. É a intenção que é a situação. É a intenção, e essa intenção, ela não engana Deus. Deus, ele conhece. Então, existem algumas práticas que hoje, não é que nós falamos, não, que teve uma irmã que perguntou assim, vocês estão falando mal da pessoa subir um monte? Eu falei, não, o problema não está no monte, o problema está o porquê que você está subindo, o porquê que você está indo, e por que só vamos por causa de problema. Qual foi a última vez, irmão, que você ajoelhou para orar a Deus sem pedir nada? Só para Deus, obrigado. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu esposo, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha vida, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim, eu não merecia. Senhor, obrigado porque eu estou respirando. Tem gente que está querendo ar, o Senhor está me dando ar de graça, eu não estou pagando um centavo do ar que o Senhor está me dando. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que você foi para o culto só por gratidão? Não foi para receber, não foi para ser cheio, não. Você foi para adorar ao Senhor. Então, assim, essa situação, é isso, irmão, que o Senhor deseja mais do que sacrifício. É uma vida, todos os dias, entregue ao Senhor. E esse tipo de ensino agride algumas pessoas, por quê? Porque hoje as pessoas são ensinadas a se sacrificarem. Você tem que sacrificar roupa, você tem que sacrificar cabelo, você tem que sacrificar isso, e não tem problema nenhum em você fazer isso quando o Senhor manda você fazer. O problema é o porquê que você está fazendo isso. Você está fazendo isso porque um homem está mandando ou porque você quer viver uma vida de obediência a Deus? Porque quando é para viver uma vida de obediência a Deus, um homem olhando ou não, você faz. Você estando no culto ou não, você faz. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que falam assim, olha, a minha igreja não permite eu usar tal roupa. Então ela só não usa aquela roupa lá na igreja, mas se você encontrar ela no meio da rua, ela está usando. Então não faz sentido isso. Essa conta não bate. Então, assim, Deus só te vê lá, Deus não te vê na rua, Deus não vê você dentro de casa. E aí eu lembrando isso, né, eu ia até comentar hoje com a Bárbara quando eu fui na casa dela, em algumas lives, porque a gente não lembra de tudo que a gente fala não, tá? Em alguma das lives a gente falou exatamente sobre isso, né, que não existia, não sei, como é que a pessoa vai pro inferno, negócio de chapinha. Foi alguma coisa que a gente comentou isso? Não sei se você lembra, que a gente comentou isso em alguma live, né, que era para as pessoas ficarem tranquilas, que não tinha anjo vigiando nada. E a gente encontrou uma pessoa que falou assim, olha, aquela palavra que vocês falaram ali me libertou. Porque ela tinha esse ensino e ela tinha esse medo. Ela tinha esse medo. Então, assim, são coisas, irmão, que para nós é bobagem, mas para alguém faz um aprisionamento tão grande, tão grande. E aí é por isso que nós falamos do ensino da verdade. Então não adianta, você que é líder de obreiros, você que tem muitos obreiros que nos assistem, muitas pessoas que dão estudos, é bom você ensinar sobre sacrifícios, mas ensine o porquê que as pessoas têm que fazer isso. Porque quando o Senhor mandava o povo sacrificar, não era para eles se sentirem santos, era para eles se sentirem perdoados. Era para eles terem comunhão com Deus. Essa é a essência do sacrifício. Você jejuma, não é porque você quer um carro, não é porque você quer uma casa, e não tem problema nenhum você jejuar por coisas. Você só não pode usar o jejum só para isso. Ou seja, eu preciso de alguma coisa, aí agora eu vou descer jejum. Eu não preciso de nada, nunca mais eu vou jejuar na vida. Isso é uma hipocrisia. Você usar a oração só para pedir. Aí você não precisa pedir nada, você não precisa orar. Ok, eu vou orar, Aí tem gente que assim, eu não tenho nada para pedir, então não preciso orar. Porque a oração virou um saco de pedimento. Não é isso, irmão. Então, cuidado que o sacrifício que o Senhor quer é um coração reto e justo. É melhor você ser reto e justo porque se você não ser essa parte, o Senhor também rejeita a outra parte. E é bíblico. Você vai ver, quando você começar a estudar a Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus rejeitando a oração, Deus rejeitando o culto, Deus rejeitando o jejum, que Ele mesmo proclamou. Ele proclamou o jejum e Ele mesmo rejeitou. Por quê? Porque o coração das pessoas estavam levando para um outro lado. Ou seja, as pessoas se acostumaram a jejuar e já não fazia efeito mais. Eles não se arrependiam, eles não pediam perdão, eles não tratavam o outro com benevolência. Então você sabe o que é? Você está passando fome. Você não está jejuando. Eu gosto muito da tradução da Bíblia na linguagem de hoje, e falando a respeito disso, olha como ficou bonito do versículo 1 ao 4, e ficou bem claro, né, a tradução.
Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então, assim, lógico que, como nós falamos em outros estudos, você substituir o rei aqui era uma autoridade da época, tá? Então, uma autoridade hoje, você pode ler assim: para o Senhor Deus controlar a mente de uma autoridade, de alguém, né, um líder, é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então, versículo 2: se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Então, ele vem justamente com essa palavra de intenção, a intenção do nosso coração. Versículo 3: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer um sacrifício. E 4, os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso que é o pecado. Então, resumindo tudo isso que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos durante o seu dia, então pega aí a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quais são as intenções dos seus atos no seu coração. Então Deus, ele sonda, ele alcança essa intenção, que às vezes o seu líder não vai ver, às vezes o seu chefe não vai ver, às vezes os seus filhos não vão ver, o seu marido não vai ver, a sua esposa não vai ver, mas Deus, ele consegue ver a intenção do seu coração. Por isso, biblicamente ele fala, né, que ele rejeita uma oração, ele rejeita um jejum, ele rejeita alguma coisa. Por quê? Porque nós temos, por ser humano, né, achar que nós podemos e temos força para barganhar com Deus. Nós não temos, tá? Nada do que eu ou que você faça vai fazer merecer algo de Deus. Então, por misericórdia ele faz, por graça ele faz, e aí ele verifica a intenção do meu e do seu coração. Então, eu vou continuar a leitura do versículo 6 ao 10, que diz assim: ajuntar tesouros trabalhando com a língua mentirosa é uma vaidade que empurra para o lado dos que procuram a morte. Versículo 7: a rapina dos ímpios o destruirá, porquanto não quiseram fazer a justiça. Versículo 8: o caminho do homem perverso é tortuoso e estranho, mas quanto ao puro, a sua obra é reta. 9: mais vale morar em algum canto de telhado do que com uma mulher briguenta em casa espaçosa. 10: a alma do iníquo sussurra a maldade, o seu próximo não acha favor em seus olhos. Tá? Eu vou destacar aqui o versículo 9, que eu creio que é um dos mais conhecidos desse capítulo, né? Que fala que é melhor morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Interessante que uma das pessoas me perguntou assim: por que o livro de Provérbios fala muito da mulher e não fala do homem? Né? Você vê falar sobre da mulher adúltera, você vê falar sobre da mulher sábia, né? Nós falamos sobre a mulher sábia que edifica a casa, vamos falar da mulher virtuosa, vamos falar da mulher prudente, e ele não fala do homem, né? E aí é interessante essa pergunta, porque eu anoto as perguntas, eu só não vou falar o nome de quem perguntou, mas eu anoto as perguntas. E aí eu deixei exatamente para responder essa aqui, por quê? Por que se fala muito na mulher? Primeiro que o posicionamento da mulher naquela época, ela era responsável pela casa. A casa, né, e não é somente a casa, irmão, da questão de limpeza, não. Ela era responsável pelo bem-estar da casa. Vamos lembrar que nessa época aqui do Antigo Testamento, o homem ele poderia se casar mais do que uma mulher. Então ele tinha a mulher, que era a esposa, e ele poderia ter 2, 3 esposas, e tinha alguns que ainda tinham concubinas, que eram servas da qual ele poderia se deitar. Então era aceitável nessa época. Só que a esposa, que era a primeira, ela era a líder da casa, ela era responsável por tratar tanto da casa, de comandar a criação e de tratar as outras também. Ela tinha que cuidar das outras e ela tinha que ser responsável, tinha que ser respeitada como a mulher, né? A primeira mulher, a mulher mais velha e tudo. Então, esse livro, que é o livro da sabedoria, ele reconhece o posicionamento de importância que uma mulher tem dentro da casa. Então, assim, quando fala casa, ele não está falando só a estrutura parede, ele está falando da estrutura familiar e ele está falando da estrutura do casamento. E essa responsabilidade, essa estrutura de ser coluna, de ser uma sustentação, foi o próprio Deus que colocou para a mulher. Ela foi formada para ser ajudadora, para ser auxiliar, para ser ali andar junto, né? A disjuntora está ali, ó, juntamente. Então, veio o pecado. Quando o pecado veio, o pecado ele afasta o homem de Deus. E ele afasta a mulher de Deus também. E o que acontece? Essas funções, elas acabam ficando embaralhadas.
Mas Deus, ele ainda tem no seu princípio essa responsabilidade sobre a mulher. Então você pode perceber, por exemplo, pode adoecer todo mundo dentro da casa. Marido adoece, o filho adoece, se os filhos, uma mulher, vamos dar mulher, marido, 4 filhos, pode estar todo mundo doente, ela dá conta de cuidar de todos. Se ela ficar doente, todos não cuidam dela. É impressionante, ela consegue cuidar de todos os filhos. E às vezes todos os filhos não conseguem. Ela consegue arrumar uma casa, ela consegue colocar algo dentro da casa. E se juntar o homem e os filhos, não faz como ela faz. Então, essa autoridade, essa sabedoria, foi o Senhor que colocou. Então, e aí vem o inimigo. O que é que o inimigo faz? O inimigo quer separar o homem da mulher, porque o Senhor deu função para um e para outro, para que o lar ande. Então não tem peso nem sobre um e peso sobre o outro. Se está tendo peso, alguém não está fazendo a sua função, porque Deus ele não deixou. E aí como é que o inimigo faz? Você pode observar, toda vez que tem um divórcio, quem é que sai dentro de casa? O homem. Porque Deus ele deu uma liderança para o homem, que hoje até a igreja apoia que essa liderança é da mulher, e não é. Biblicamente a criação é do homem. É o homem que tem que criar o filho com sabedoria, ele que tem que ensinar. Essa regra não é para a mulher, irmãos. Ela cuidava do bem-estar, mas a autoridade, o ensino era do pai. O pai tinha que ensinar a profissão, ele tinha que ensinar conduta, ele tinha que ensinar responsabilidade, ele tinha que ensinar lei e respeito. A mulher ela tinha que ensinar organização, carinho, ela ter o colo de mãe, a responsabilidade. Então, cada um tinha a sua responsabilidade. Hoje a gente vê mulheres esgotadas porque ela tem que fazer todas essas funções. Se o menino é desobediente, de quem é a culpa? Se o menino apronta no colégio, quem é que manda o corpo direito? Se o menino está andando sujo na rua, de quem é a ruim? Você nunca vai falar do pai. Então, esse tipo de mentalidade, ele não é bíblica. Ele não é bíblico. Então, quando nós ouvimos falar da mulher, sobre a importância da mulher estar ali, não é que o peso está sobre ela. Não é que o peso está sobre a mulher. Que a Bíblia não está colocando peso. O celular ficou doido. Então, assim, irmãos. Aí, aí, acho que voltou. Deixa eu só dar uma arrumada. Então, assim, dentro do que a pastora Nayara está falando, nós temos a parte da mulher, esse destaque, porque no sentido ali da criação de Gênesis, quando Deus ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria no sentido, né, ele utiliza a mesma palavra no qual Cristo, o homem depende de Deus, né? Ele também utiliza a palavra no qual o homem depende dessa ajuda da mulher. Então, a mulher ela é bastante destacada, por quê? Porque nós sabemos a importância e a valorização biblicamente da mulher. O que foi distorcido de lá para cá? Todas as gerações, e isso não é um trabalho de 100 anos, é trabalho de mais de 1000 anos, 2000 anos para cá, principalmente na época de Roma, eles vêm desvalorizando essa importância da mulher. Eles colocam a mulher como uma coisa suja, como uma pessoa que não dá certo, uma pessoa cheia de pecado, uma pessoa cheia de falha, uma pessoa que não é ensinável, uma pessoa que não é. Por quê? Porque se o inimigo consegue inserir essa mentalidade em nós, ele está destruindo toda a base de uma família, ele está destruindo toda a base que Deus construiu, que é a mulher. Então, quando eu e você estudamos biblicamente o que significa a mulher na criação de Deus para nós percebemos que o quê? Nós percebemos que a mulher, ela é, muito pelo contrário, em vez de inferiorizada, ela é supervalorizada, porque tudo vem dela. Tudo vem da mulher, os filhos vêm da mulher, a casa vem, o parte principal vem da mulher, o matrimônio, a mulher que costuma, né, colocar, né, nós falamos isso em uma das lives, o ritmo da casa, os costumes, os jeitos no qual as pessoas vão ser criadas, os filhos, o jeito que o marido vai se comportar. Nós podemos ver que o marido, quando ele casa, você pode daqui 10 anos lá, você vai entender o ritmo que a mulher colocou nele. Porque ele não era assim, a mulher colocou um ritmo. Por isso que até mesmo quando uma pessoa se divorcia e você vê ela depois com outra, ela se transforma em outra pessoa. Por quê? Porque ele toma o ritmo que a mulher
coloca nele. Então, irmãos, o inimigo, uma das maiores armas que ele tem é denegrir a imagem da mulher, do que Deus diz a respeito da mulher biblicamente. E a palavra de Deus, Deus é tão sábio que ele vem em vários livros da Bíblia, não só Provérbios, mas vários outros, alertando sobre isso, alertando, olha, tenham cuidado com a mulher, tenham cuidado com o que a mulher faz, tenham cuidado com o discernimento, com a sabedoria, com o entendimento, com a mulher que você escolhe. Então, esses alertas constantes, nem sempre eles foram escritos para a mulher, tá? Eles também são escritos para os homens terem um parâmetro, como Provérbios 31, como esse versículo aqui, ele está dando para o homem um alerta. Olha, homem, cuidado com a mulher que você vai escolher, porque se você escolher uma mulher briguenta, você não vai conseguir suportar conviver com ela. Então, esses são alertas para que o homem procure numa mulher e valorize a mulher que tem. Então, se você tem uma mulher que não é briguenta, valorize ela, elogie ela, agradeça a Deus pela vida dela. Fala, Senhor, que bênção, eu tenho uma mulher que cuida de mim, cuida do lar, cuida dos meus filhos, que não é briguenta. Então, assim, a maioria desses alertas são isso, moço. Por quê? Porque se o inimigo conseguir transformar a minha e a sua mentalidade de que a mulher é uma maldição, ele destrói muita coisa. E detalhando isso, né, quando ele diz briguenta, rixosa, reclamona, ele está dizendo de um comportamento que, se você, mulher, tiver, você vai destruir a sua casa. Você vai destruir seus filhos, você vai destruir seu casamento. Então, assim, mas eu sou assim, entendeu? Todo mundo da minha família é assim, isso é cultura. Então, deixa eu te falar, nós estamos estudando sobre o livro da sabedoria. Então, ele está te dando um comportamento que não é sábio. Então, ele está dizendo, se você for assim, não vai dar certo. Então, não adianta você brigar com o que está escrito. Então, peça para o Senhor te mudar. Se você é assim, se a sua mãe era assim, a bisavó, a tataravó, 1000 gerações eram assim, você pode ser diferente. Você pode quebrar esse ciclo e pedir para o Senhor, me dê sabedoria. Porque a pior coisa que tem você quando vê uma pessoa que reclama, que é negativo o tempo inteiro. Agora você imagina você morar com uma pessoa assim. O tempo inteiro está tudo ruim, está tudo péssimo, nada está bom. E como a mulher ela tem essa responsabilidade sobre a casa, o seu posicionamento dentro da casa também flui. Se você é uma pessoa negativa, que você briga com tudo, nada tá bom, nada tá... As pessoas daqui a pouco não vão querer ficar dentro dessa casa. E aí não é questão, irmão, de ser palácio ou não. Eu acho lindo do livro de Provérbios, você sabe que é que ele constrói a casa além de paredes. A gente tem essa imagem, né? Não, eu sou assim porque minha casa é humilde. Se eu morasse numa mansão, se eu morasse com piscinas e com tudo... E é interessante que Provérbios vem dizer que isso não é casa. E quando ele está falando de casa, ele está falando de lar. Então, casa na Bíblia é lugar onde tem paz, não é tamanho. Então, é que ele está dizendo, é melhor você morar no telhado, do lado de fora, ao ponto de você cair, correr perigo, do que você estar dentro da casa, espaçosa com a pessoa que reclama. Então, o que faz a casa são as pessoas que habitam nela, não é o padrão. E aí veio o mundo e coloca para você, se você não é feliz, que é o tamanho da sua casa, olha o tamanhozinho. Né? E aí a pessoa trabalha, e não tem problema nenhum de você querer melhorar o seu padrão de vida. Mas melhore também você dentro de casa. Porque não adianta você aumentar o número de cômodos, não adianta você aumentar o padrão, sendo que você destrói o lar. Você constrói a casa e você destrói o lar. Você faz com que habitar dentro daquela casa seja impossível. Aí os cômodos já não prestam mais, a piscina já não presta mais, a cozinha super equipada com todo tipo de... já não funciona mais. Por quê? Porque a gente estraga o lar. Tem a casa, que são as paredes. Quantas vezes nós vemos aí artistas que morrem, irmão, a casa fica lá caindo aos pedaços. Por quê? Porque não, é o lar, irmãos. É o lar. E eu conheço pessoas que são humildes, irmão, e que eles têm famílias fantásticas. Sabe, o dia de domingo deles é prazeroso de você ficar com eles. Às vezes não tem aquela comida que em muitos lugares tem, mas o que eles têm não se compra. Então peça para o Senhor, se você é briguenta, se você reclama, se você não dá valor ao que você tem, sempre quer, o outro é melhor, a roupa da outra é melhor, a casa da outra é mais bonita, o marido da outra, o filho da outra é melhor, e você está dentro da casa, você tem tudo isso, você não dá valor. Peça para o Senhor te transformar, peça para o Senhor sabedoria, porque você pode estragar tudo. E aí, você que está me ouvindo, às vezes o problema não é a casa, não é o seu emprego, não é porque você não tem um carro. Não, é a sua visão acerca daquilo. É a sua visão acerca do que você tem. Porque Deus, Ele te deu uma preciosidade, irmão, que é família, cuide dela. Deus te deu uma casa.
Fala assim, olha mulher, você tem uma casa, seja sábia, edifique ela com amor. Amém? Amém. Então, assim, do versículo 11 em diante, nós temos assim: quando é castigado o escarnecedor, o simples se torna sábio. E quando o sábio é admoestado, adquire conhecimento. 12. O justo considera a casa do ímpio com prudência, mas Deus transtorna o ímpio por causa dos seus males. 13. O que fecha o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. 14. O presente dado em segredo acalma o furor, e a dádiva no seio põe fim à forte ira. 15. A alegria é para o justo fazer justiça, mas destruição vem aos que cometem iniquidade. Eu vou destacar 2 versículos aqui. O primeiro é o versículo 13, que fala assim: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Quando você vê falar de pobre aqui na Bíblia, não é somente o pobre financeiramente, é a pessoa que não tem uma condição de ser ouvido, de ter justiça, é o pobre de espírito. E aí quando diz aqui que se você tapar o ouvido ao clamor do pobre, daquele que necessita, daquele que precisa, quando chegar a sua vez de clamar, você também não será ouvido. Tem gente que pega esse versículo aqui, irmão, de uma maneira muito errada, tá? Lembrando que isso aqui é um conselho, tá? Não é uma profecia, é um conselho que ele está dizendo, olha, se você tapa os seus ouvidos para o pobre, ou seja, se você está tapando os seus ouvidos para quem está precisando, quando chegar a sua vez, tu também não será ouvido. Isso aqui não é só questão espiritual, tá bom? Ele é uma questão também de sociedade, ele é uma questão também de humanidade, mas levando para o lado espiritual, quem é o pobre aqui, né? E aí quando a gente fala de pobre, a gente já pensa na pessoa que é desempregada, e na verdade o Senhor, quando chama alguém de pobre, aqui é o pobre de pessoa que tem algum tipo de necessidade. Então a pessoa tem uma necessidade e ela está clamando por ajuda. Você tapa os ouvidos, ou seja, você não se importa, você não tem o seu coração para se importar. Quando chegar a sua vez de clamar, e aí olha o que o versículo está dizendo, ele está dizendo pedir. Pedir é uma coisa, clamar. Quando você clama, é porque você está fazendo isso com uma necessidade forte. Você também não será ouvido. Porque Deus é vingativo? Deus está tratando na mesma moeda? Não, Ele está usando da mesma misericórdia que você não tem. Porque quando o pobre grita e você não ouve, é porque você não tem misericórdia. Você não tem misericórdia. Então, quando você vê alguém que precisa, que está necessitando de uma ajuda, e você não se importa, né, você tapa o ouvido, ou seja, você faz isso conscientemente, você não se importa, você não se envolve, né, você que é obreiro, você está vendo uma pessoa de outra igreja, de outra denominação, não é da minha igreja, entendeu? Quem tem que cuidar dele é o pastor. Quando você tampa isso, os céus também tampam os ouvidos para você. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Tem pessoas que ele só ajuda se for o mesmo membro, se é da igreja, entendeu? Eu tenho que entender que a pessoa precisa, eu escolho. E aí, se o Deus usar da mesma régua com você, e se Deus usar da mesma maneira com você, às vezes a pessoa é uma pessoa que não é crente, precisa de uma ajuda, e você fala, eu não vou ajudar, porque fulano não é crente, não serve a Deus, fica bebendo, fica fazendo, não merece dar misericórdia. E aí chegará um tempo que eu também precisará, eu vou precisar dessa misericórdia, e eu não vou ser digna dela. Então, assim, cuidado com o que você anda tapando os seus ouvidos, que você não anda se importando. Eu não vou me importar porque quando chegou minha vez ninguém se importou. Então, assim, mostra que você tem um coração de Cristo. Porque Cristo, irmão, ele se importou com quem não se importava com ele. Ele morreu por pessoas que não estavam nem aí para ele. Receberam milagres, comeram do pão que ele multiplicou, comeu do peixe que ele multiplicou, e chegou lá na hora e gritou para que se fosse salvo ia ser Barrabás. E mesmo assim ele foi naquela cruz e morreu. Então, se nós como igreja dizemos que somos igreja e a gente tapa os ouvidos porque a pessoa é diferente, ela é de uma denominação diferente, ela pensa diferente, ela anda diferente, então eu estou mostrando que não tenho misericórdia. Então isso é muito sério no mundo espiritual. Isso é muito sério. Eu vejo pessoas me dizendo assim, eu não ajudo porque não é da minha igreja, eu ajudo porque não gosto da pessoa. Então, assim, cuidado com esse tipo de comportamento, porque a Bíblia fala, olha, se o pobre clama, ou seja, você está ouvindo, está chegando aos seus ouvidos e você não age, você não toma uma providência para agir, pode acontecer a mesma coisa com você, quando chegar a sua vez. E outro versículo é o versículo
15, diz assim: praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. É interessante isso aqui, por quê? Porque quando você age com justiça, tem pessoas que, como ele tem a maldade no coração, né, quando a gente fala do ímpio, né, o ímpio é a pessoa que tem maldade, ele se espanta quando você age com justiça. Mas o que é a justiça? É a justiça de Deus. Então, por exemplo, você foi alvo de uma contenda, você foi alvo de uma fofoca. A pessoa que pratica o mal, o que ele quer que você faça? Que você revide. Que você revide, que você leve até as últimas consequências. Quando você fala assim, que perdoa, ele estranha. Primeiro ele já chama que você é bobo, você é muito bobo, você está deixando para lá. Eles nunca vão entender esse aspecto da misericórdia. Então, assim, tem pessoas que fazem o mal, né? E aí eu destaco muito isso, né? Eu creio que a Bárbara falou isso, eu não sei se foi antes de ontem. Tem pessoas que ouvem os estudos aqui da Casa de Zadok e aí a palavra ela entra muito forte, porque a palavra ela nos confronta, e tem pessoas que ele não reage ao confronto com ele. Eles ficam com raiva de mim dela. E aí eles confrontam a gente no pessoal. E aí, o que eles esperam? Eles esperam que a gente reaja. Então, irmão, a gente nunca vai reagir. Eu tenho falado isso e repito, você nunca vai ver uma reação nossa no sentido da gente achar ruim. Pode xingar, pode falar, fica à vontade. A gente entende que não é pessoal. A gente entende que isso é só provocado por causa da reação da palavra. Então, nós aprendemos isso porque somos boas? Não. Porque gostamos de ouvir? Não. É porque a gente entende da parte de Deus que a gente não pode fazer da mesma maneira. Nós aprendemos que nós temos que tratar o mal com o bem. Então, quando a pessoa ela vem e fala assim, olha, nós estamos falando isso de vocês têm que ir nas redes sociais, fazer uma declaração. Irmão, nós não estamos fazendo declaração nem de amor, né? Então, esse tipo de declaração. Vocês têm que colocar uma nota de esclarecimento. Irmão, olha, a gente não perde nosso tempo com isso. Entendeu? A gente não perde nosso precioso tempo com isso, não. Então é o seguinte, quem nos justifica é o Senhor. É o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, assim, quando a pessoa ela não tem a mesma visão de reino, eu falo muito sobre isso, sobre você ter a visão de reino, você nunca vai entender como é que o outro trabalha. Se você não tem uma mesma... Porque às vezes nós temos pensamentos diferentes, mas a nossa visão de reino é a mesma. Então você trabalha de um jeito, você que está me ouvindo, tem pessoas aí que tem projetos maravilhosos, irmão. É totalmente diferente da gente, mas se o seu alvo é ganhar almas para Cristo, então estamos andando juntos no mesmo caminho. Se o seu alvo é o céu, se o seu alvo é levar pessoas para Cristo através da verdade, se Jesus ele é o único caminho e estamos andando pelo mesmo caminho, uma hora a gente se esbarra. A gente se encontra, mesmo sendo... Então, assim, não existe uma diferenciação, não tem que ter aí uma disputa, sabe? Não tem que ter uma guerra. Isso é uma coisa tão boa, mas é tão quinta série isso, sabe? Se a gente trabalhamos tudo para o mesmo reino, é o mesmo reino. Então, assim, aí o outro vem querendo uma reação, porque não entende. E quando nós não compreendemos o outro, é porque estamos em visões diferentes. E aí as visões se constratam. E se você está visando o reino, o outro pode ser totalmente diferente, você pode até não concordar com algumas atitudes, mas se o alvo é o céu, irmão, e você é o nosso irmão em Cristo Jesus, e se Deus é o nosso Pai, se você crê em Jesus, se você crê no Espírito Santo, então estamos andando no mesmo caminho. Então, tem pessoas que quando ele vê o outro praticando a justiça, como a justiça na visão dele não faz nenhum sentido, ele não entende por que você está agindo assim, por que você não responde, por que você não briga, por que você não vai lá, por que você não... Você tem a razão para fazer, e às vezes você tem até razão de fazer isso. Mas a justiça de Deus ela é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus ela é uma justiça sábia, ele é balança justa. A balança do homem não é a balança de Deus. A balança do homem é uma balança comprável. Você compra opinião, você compra posicionamento. Hoje a pessoa fala uma coisa de você, se você dá um presente para ele, ele muda de ideia. Entendeu? Deus não, irmãos. Deus não. Deus ele é fixo naquilo. Então assim, peça para o Senhor para você não se tornar esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não entende a justiça do outro, porque não tem a mesma visão. Você que é obreiro da casa do Senhor, peça a visão do reino do Senhor, não a visão dos homens. Porque o que tem acabado com as igrejas no Brasil hoje é a visão de homens. Homens querem colocar regras aonde Deus já determinou princípios. Para quê? Para comandar, para dizer quem manda. Quem manda na igreja é o Senhor. Então, peça sabedoria para Deus. Peça para o Senhor. Senhor, não deixe
que esse espírito de vingança, de rancor, de eu querer que o outro responda, sendo que a justiça de Deus fala por si só. Primeiramente, eu quero mandar um abraço, né, para o Vando. O Vando está sempre participando conosco aí das lives. Que Deus abençoe, a paz do Senhor para você. Eu gostei do comentário que ele fez, nós falamos a respeito de Salomão. Ele falou que provavelmente Salomão estava falando das mulheres porque ele teve várias mulheres, né? Então ele é expert. Imagina esse tanto de mulher brigando dentro de uma casa, né, Vando? Ele sabia o que era uma mulher briguenta dentro de casa. Mas assim, nós gostamos muito quando vocês participam dos comentários. Os que têm vergonha, manda pra gente no WhatsApp, encontra com a gente na rua, fala alguma coisa, mais com a pastora Nayara, porque eu não costumo sair muito de casa, então vocês sempre eu gosto mandam... muito que agora as pessoas me encontram na rua, chega bem perto, assim, só a gente não enxerga. Eu gosto muito quando vocês recebem os recados, quando vocês mandam um abraço para mim através da pastora Nayara. Então, assim, Deus abençoe a vida de vocês. Isso dá força para a gente continuar o nosso trabalho, apesar de que nós estamos debaixo da palavra de Deus. Então, reforçando, num geral, o que a pastora Nayara estava abordando, é engraçado, irmãos, como tudo vem do Senhor, né? Nós nos sentimos tão pequenas diante de tudo que Deus tem feito. E quando é o dom do Senhor, quando você está debaixo de uma certeza que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, você sabe que Deus ele não muda. A palavra dele é única e soberana. Então, quando você tem o que Provérbios nos ensina muito, que é o temor do Senhor, você sabe que eu temo ao Senhor. Então eu vou cumprir o que a Bíblia me fala, porque o Senhor visita o meu coração. Então o homem pode não gostar, a pessoa pode não gostar, as pessoas podem se ofender, mas eu não mudo a minha palavra vinda da parte do Senhor. Aí é o que eu costumo sempre frisar aqui para vocês. Não é questão de opinião minha ou opinião da pastora Nayara. São embasamentos bíblicos que a gente não muda. Quando é a nossa questão, a nossa opinião, irmãos, nós muda do dia para a noite, viu? Porque parece que tudo que a gente fala, Deus manda fazer ao contrário, aí nós temos que mudar a palavra, né? Porque mais vale Deus estar certo, né? Deus é soberano e nós nos rendemos à soberania dele. Então nós mudamos sim de opinião, mas a Bíblia ela nunca muda de opinião. E aí eu acho maravilhoso que a Bíblia, né, na tradução da linguagem de hoje, aí eu vou fazer rapidamente essa leitura, para você que tem dificuldade com a leitura da Bíblia no sentido mais original, antigo, você vê o quanto a tradução da linguagem de hoje ela fica fácil para mim e para você. Os mesmos versículos que eu li dizem assim, versículo 11, quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Então ele entra muito disso dentro da autoridade, líderes eclesiásticos, na sua parte de empresarial, você que é líder, na sua casa. Então você que é uma pessoa sem experiência, quando você tem uma sabedoria vinda da parte de Deus, um ensinamento bíblico, você aprende, você se torna sábio. Mas quando você castiga uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa ímpia, ou uma pessoa que não teme ao Senhor, ele fica com raiva. Então, nós temos que ter essa humildade, né? Outros versículos vão dizer assim, olha, se você só faz por quem gosta de você, por quem te ama, você não está fazendo nada. Você tem que fazer pelos seus inimigos, por quem não gosta de você. Então, esse versículo que a pastora Nayara frisou, né, a respeito do versículo 15, ó, quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados, né? Deus, versículo 12, Deus que é justo observa os maus e faz cair na desgraça. 13, quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Então, diante de tudo isso, nós não fazemos isso porque nós somos boazinhas, nós somos as melhores pessoas do mundo, nós queremos nos aparecer. Não, nós estamos tentando, por graça e misericórdia de Deus, cumprir o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque independente se eu gosto de você ou não gosto de você, se acontecer uma circunstância que eu preciso te socorrer, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar no que eu puder de todo o coração e não vou ser vingativa. Por quê? Porque eu tenho temor ao Senhor. E eu sei que quando chegará a minha vez,
pode até ser você que não me socorre, porque na maioria das vezes vai acontecer isso, irmãos. Aquela pessoa que você ajudou, ela não vai te ajudar de volta, porque não é barganha. Você não vai ajudar ela para depois você botar na continha e você ir lá com o boleto, então, ó, te ajudei 3 vezes, você tem 3 vezes para me pagar. Na maioria das vezes não vai acontecer. Mas qual é a maior graça e misericórdia da parte de Deus na minha vida e na sua? Você fez aquilo por aquela pessoa. Ela não pode reconhecer. Ela pode não gostar de você. Ela pode não te ajudar quando você precisar. Mas eu tenho fé, porque eu tenho visto isso acontecer nas nossas vidas. Que Deus, Ele tira alguém, da onde for, do buraco que for, Ele bota alguém para te ajudar e para te socorrer. Muitas das vezes, irmãos, eu não precisei nem falar para a pessoa que eu estava precisando. Porque a pessoa chegou aqui, me ligou, falou, Bárbara, você tá precisando, na verdade nem perguntou, né, Bárbara? Me passa seu endereço porque eu tô te mandando essa compra. Irmãos, a pessoa não é nem da minha convivência, não é nem da minha família sequer. Ela não sabia que eu tava sem nada dentro de casa. Mas Deus, da parte de Deus, ela mandou uma compra que parecia que eu tinha ido no mercado e escolher os itens, porque ela escolheu item por item do que eu gosto de comprar para os meus filhos. Então, isso é para testemunhar a fé de vocês. Por quê? Porque às vezes o inimigo bota no nosso coração um rancor de assim, eu não vou ajudar ninguém, entendeu? Porque quando é na minha vez, a pessoa não me devolve a ajuda. Isso não é promissória, o reino de Deus, irmãos, não é promissória, não. Você não vai apresentar a promissóriazinha de quantas vezes você ajudou cada um para a pessoa devolver, não. Mas você sendo uma pessoa íntegra e justa em Deus, Deus, Ele usa de pessoas diversas, da maneira dele, para socorrer você quando você clamar, quando você precisar de ajuda, tá? Então, se você tem dificuldade em provérbios, a Bíblia na linguagem de hoje é maravilhosa, tá? Então, vamos continuar do versículo 16, fala assim: o homem que se extraviou do caminho da sabedoria, se perdeu do caminho da sabedoria, irá parar no caminho dos mortos, né? Ele fala muito a respeito disso, que o caminho da sabedoria de Deus, ele leva à vida. 17. Homem que ama os deleites padecerá necessidade. O que ama o vinho e o guento não enriquecerá. É muito evidente, né, quando ele fala deleites, a sua própria vontade, né? Amo o vinho, aquilo que eu falei, acho que foi ontem ou foi anteontem, a respeito do discernimento. Por quê? Porque você perde o discernimento quando você toma uma bebida alcoólica e você toma decisões que você não faria sóbrio. Eu vejo gente que dá computador, dá carro, dá casa, perde tudo se o cara estiver bêbado. Então, assim, a Bíblia, ela me orienta, ela não me proíbe de beber, mas ela me diz, ó, tá tirando o seu discernimento. Então, evite, não faça, né? Por quê? Porque você pode ser uma pessoa pobre, né? Tanto pobre de dinheiro, quando pobre espiritualmente. Por quê? Porque você não tem discernimento das suas decisões. Então você peca contra Deus, você perde a sua família, você faz mal para os seus filhos, você acaba não indo trabalhar muitas das vezes porque você se embriagou. Então tudo isso a Bíblia nos orienta. Versículo 18. O resgate do justo é o ímpio, e dos retos o transgressor. 19. Melhor é morar numa terra no deserto do que com a mulher rixosa e irritadiça. 20. Tesouro cobiçável e o azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o dissipa. Eu vou utilizar do que o Pando falou, né? Salomão, como tinha muitas mulheres, né? E é engraçado que assim, ele coloca em cima do telhado, né? Ele fala, olha, melhor você ir lá para cima do telhado, o outro fala, melhor você ir lá para o deserto, do que você tá com uma mulher briguenta e engenhosa. Daqui a pouco eu não sei mais para onde é que esse homem vai, né? Então, assim, isso ele vai mudar de país, vai para outro lugar. E isso, irmão, é força para você que é mulher que tá vendo. Olha o poder que você tem, né? Olha o poder que você tem, né? De se você for uma mulher pedir sabedoria para o Senhor, porque as pessoas fogem, né? Se a gente não mudar o nosso jeito. E eu vou também destacar o versículo 20. Diz assim: na casa do sábio há tesouros preciosos o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. E é muito parecido com o versículo 17, né? Quem ama os prazeres acabará na pobreza, quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico, né? Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que o sábio, ele consegue administrar o que tem, né? Bárbara é administradora, pode falar um pouco melhor. Hoje,
né? A gente tem visto aí uma das principais causas de divórcio é a má administração financeira, né? A má administração financeira. Então, assim, as pessoas, eles começam com um padrão de vida, né? Ele começa ali no padrão de vida ali, e aí perde-se o padrão de vida por alguma situação, e as pessoas não conseguem viver naquele padrão de vida e se separam. Lembrando que a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de divórcio, tá, irmão? Ou seja, você estava bem financeiramente, daqui a pouco você ficou pobre, vai ter que vender casa, vender cidade, não quero, vai cada um pro seu canto, porque eu não aceito viver num padrão baixo. A Bíblia não dá o respaldo para esse tipo de divórcio. Para esse tipo aí não, né? Você estava vivendo bem, daqui a pouco você fica pobre. A Bíblia não dá respaldo para esse tipo. A Bíblia nos ensina a administrar em todas as situações. Paulo, ele fala muito isso, olha, eu soube ficar quando estava tudo bem, e quando eu passei por necessidade, eu também soube administrar. Então você precisa ter esse tipo de administração, porque ele fala assim, olha, na casa do sábio há tesouros preciosos o suficiente para viver, mas o tolo, ele desperdiça tudo que ele tem. E não é só financeiro, o tolo desperdiça tempo, você desperdiça oportunidades. Durante essa semana eu vi uma pessoa reclamando exatamente sobre isso, que se tem dinheiro, mas não se tem tempo. A pessoa não sabe administrar tempo. E aí, o que acontece? Perde família, perde casamento, porque não sabe administrar tempo. Ou seja, é obreiro, tem que estar na igreja, tem que estar em casa, tem que estar no trabalho. E aí são 3 coisas que tomam o tempo, que agora ele não sabe mais o tempo da igreja, o tempo da casa, o tempo do trabalho, o tempo de si. Então, esses são tesouros que você tem. Porque quando a gente fala de tesouro, não está falando só de bens materiais. Ele está falando de tudo. Se você não souber administrar, se você não pedir sabedoria para Deus e conhecimento, que você pode buscar conhecimento, tem pessoas, irmão, que eles gastam muito. Você não tem controle. E aí depois, irmão, a conta, se tem uma coisa que chega, é boleto. Ele chega com força na sua vida. E aí as pessoas se descontrolam por falta de administração. Igrejas que fazem eventos maiores daquilo que ela pode pagar, que fazem coisas maiores, endividam pessoas por um dia, por 3 dias, para bater uma foto, para ter uma coisa bonita, sem pensar em almas nem nada. O retorno tem que ser só um retorno financeiro. E esses tipos de situações, a Bíblia fala para a gente ter muito cuidado. Porque você vê, desde a época da Bíblia, está dizendo, olha, você precisa saber administrar a sua casa. E o livro de Provérbios, irmão, ele fala sobre tudo. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre casa. E ele te dá esse conselho, olha, tenha o suficiente para você viver. Guarde o suficiente para você viver. Administre o suficiente, porque o tolo, ele desperdiça. Não é que ele gasta, irmão, ele desperdiça. O que é desperdiçar? É você usar uma coisa que não precisava. Então, por exemplo, você tem filhos, ensine eles a ter dinheiro e a usar o dinheiro, não ser usado pelo dinheiro, porque aí a pessoa trabalha, a pessoa se esforça, a pessoa levanta de madrugada, a pessoa faz aquilo tudo por ter dinheiro e não sabe usar o dinheiro, e se torna escravo daquilo ali. Coloca o seu relacionamento conjugado aquilo ali. Olha, eu quero um relacionamento, se eu não tiver a casa, se eu não tiver o carro, o que acontece? Aí a pessoa acabou o casamento, porque não tem as coisas. E você precisa saber administrar tempo com seus filhos. Você tem que ter tempo com seus filhos, tempos saudáveis com seu filho, tempo com você e sua esposa, você e o seu esposo. Nós vemos aí muitos casos, irmão, de separação entre pastores. Por quê? Porque o hobby do pastor é ir para a igreja. O hobby dele, divertimento, porque ele só vai para a igreja. Ele não sai para jantar, ele não sai para fazer um passeio, ele não se senta para conversar. Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso, entendeu? Minha vida é muito corrida. Pois é, tenha. Tenha tempo, sim, tenha tempo. Você tem que ter tempo para você ser esposo, você tem que ter tempo para ser pai, para ser mãe, entendeu? Você tem que ter tempo. Você tem que chegar, tira um dia da semana, tira um dia. Você não tem obreiros para isso? Põe um obreiro lá no seu lugar, entendeu? Eu vou tirar esse dia, que é o dia da minha família. Desliga esse celular, entendeu? Põe uma pessoa para responder lá no grupo da igreja, desliga esse celular e vai ser da sua família. Fala, ó, irmão, a segunda-feira é o dia da minha família. Eu vou cuidar da minha família, vou ser o esposo, vou ser esposa, vou ser pai, vou ser a mãe, entendeu? Eu vou orar pela minha casa, vou fazer um culto na minha casa com os meus filhos. E na terça-feira a gente se vê. Irmão, você pode ter certeza, isso é saudável para você, isso é saudável. Então, assim, às vezes a gente desperdiça, a gente fica tão preocupado em desperdiçar dinheiro. Nossa, eu desperdicei, era para ter economizado tanto que eu economizei. E a gente não fica preocupado com o desperdício do tempo. Você sabe o que é dinheiro? Você ganha de novo. Dinheiro é pago, dinheiro volta.
tempo não. O seu filho está crescendo, seus filhos estão crescendo, o tempo está passando, sua esposa está envelhecendo, seu esposo está envelhecendo, os dias estão passando. O tempo, ele é o pior dos desperdícios, porque ele não volta. Você não compra o tempo de novo. Você não compra 5 anos de novo. Você não compra 10 anos de novo. Você não compra colágeno que foi, já foi, e ele não voltará mais. Então, assim, não deixa. Quantas pessoas, irmão, têm desperdiçado tempo com coisas que não precisam, coisas que vão ficar. E o que é precioso, a gente está deixando passar. Então, tudo aquilo que é necessário para a sua vida, entre pessoas e coisas, coloca uma lista de prioridade, como você dá, e peça sabedoria para o Senhor. Senhor, me ajuda a não desperdiçar tanto valores, coisas e principalmente pessoas. Porque o tempo, ele também deve fazer parte da sua administração. Não é só conta de água, não é só conta de luz, não é só a internet, não. As pessoas, o tempo que você tem para você estudar, ele não pode ser negociado. É interessante isso que nós estamos abordando, porque Provérbios ele vai te dar esse compilado, né, desde o capítulo 1 até o capítulo 31, de orientações a respeito da sua vida pessoal e da sua vida espiritual, para que você consiga ter uma sabedoria da parte de Deus, um entendimento de decisões que você vai tomar. Então, a administração, ela faz parte disso. Do quê? Quando eu sou administradora de uma empresa, eu tenho que olhar aquela empresa no todo. Eu tenho que olhar todos os setores que se comunicam entre si, mas eu também tenho a visão micro da empresa, eu tenho a visão macro, que é o quê? Eu tenho a visão da empresa e dos departamentos, mas eu também tenho que ter a visão do exterior, dos concorrentes, dos clientes, do impacto que isso causa para a empresa. Traduzindo isso para mim, para você e para Provérbios, do que Provérbios traz para a gente, é como se você fizesse uma tabela. E aí você que está anotando, isso é muito importante para você anotar, para você refletir na sua vida, como você está hoje e como você acha que você poderia melhorar da parte de Deus. Então você ore para que Deus te dê sabedoria do que você precisa melhorar. O que você vai refletir? A sua vida, vamos colocar aí que tem 80 anos, né? Vamos colocar aqui, eu tenho 80 anos de tempo. Então, de hoje, eu tenho 34 anos, eu vou colocar aí que eu tenho mais uns 50 anos no máximo de vida, tá? Vou colocar aí por alto. Dentro dessa minha vida, do tempo terreno que eu vou ter, eu tenho que entender que todas as decisões, elas devem ser pautadas para que durante esses 50 anos, até o último dia da minha vida, eu mantenha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu posso passar 30 anos com Deus, mas se eu chegar daqui nos últimos 10, 20 anos da minha vida, eu perder a comunhão com Cristo, pode ser que eu perca a vida eterna. Por quê? Porque foi rompido o meu laço, a minha aliança com Cristo. Então, aquela pessoa que constrói um alicerce, né, biblicamente falando, um alicerce espiritual, você que tem certeza da sua fé, você que lê a Bíblia, você que ora, você que jejua, você consegue, do último dia da sua vida, ainda assim crer em Deus. Isso não te abala. As circunstâncias, o tempo, todas as coisas, elas não vão te abalar. Então é muito importante que o número 1, o topo da sua pirâmide, aí, o topo das suas prioridades, seja Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, dividido aí no seu dia a dia, que a visão macro é os 50 anos. A visão micro seria o seu dia. O seu dia é uma empresa ali onde vai ter os departamentos. Então, no seu dia, você tem que ter a prioridade de, em algum momento do seu dia, a sua prioridade número 1 é o relacionamento com Deus. Então, se você vai separar para ler a Bíblia, o horário se é de manhã, de tarde, de noite, para orar, o que seria a oração? Não é você pegar um texto e você virar e falar assim, olha, Senhor, meu Deus, meu Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso e aquilo, amém. Não, é o seu coração, a intenção do seu coração, como se você estivesse falando com o seu amigo, como que você está hoje para Deus. Alguns gostam do exercício da cadeira, né? Coloca uma cadeira do lado, uma poltrona do lado e conversa como se Deus estivesse ali do seu lado. É um ótimo exercício para você que não orou, para que você está iniciando com a oração agora, é um ótimo exercício. Dentro disso, o segundo ponto que biblicamente a Bíblia me traz como base, e aí você pode tirar aí de espelho Abraão, Isaac, Jacó, você pode tirar Davi, você pode tirar todos os profetas, você pode colocar Jesus, você pode colocar
Quem for dentro da Bíblia, você vai ver que a base dele foi a família. José e Maria levavam Jesus para o templo, viajavam com Jesus, ensinava ele, cuidava dele como pais. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele teve o papel primordial da família. Então, a família ela não vem depois dos seus compromissos da igreja, a família não vem depois do seu trabalho, a família não vem depois de todas as outras coisas. A família vem depois de Deus. Então, a sua esposa, ela é prioridade. Quanto tempo tem que você não chega, você não faz algo separadamente com a sua esposa ou com o seu marido, sem pegar no celular? Quanto tempo vocês não conversam sobre quem são vocês, de como vocês se sentem? Porque aí, por experiência, eu posso falar para vocês que várias épocas da sua vida você vai mudar. Você vai mudar conceitos, pensamentos, você vai mudar o seu corpo, você vai mudar tudo. Então é preciso que você constantemente esteja conversando com a sua esposa. Em vez de estar conversando com gente na rua, você conversa com a sua esposa sobre o que você gosta. É preciso essa liberdade. Biblicamente, eu vou ouvir assim: o meu corpo é do meu esposo e o corpo da minha esposa é meu. Então eu preciso saber o que ela gosta, eu preciso saber o que ele gosta, para que juntos nós venhamos manter a nossa aliança. Então deixa o teu pai e tua mãe para unir-se ao seu marido. Os filhos, eles se vão. Então depois da esposa, depois do marido, vem os filhos. A responsabilidade sua de pai, a responsabilidade sua de mãe, de estar tirando um tempo. Quanto tempo tem que você não sabe? Um tempo. Quanto tempo tem que você não sabe? Então, esses são os maiores tesouros, biblicamente, que a Bíblia pode nos descrever. Deus acima das coisas, a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos. Depois disso, dessa base, é que você vai vir o seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho é o sustento. A Bíblia ela me fala, você trabalhará para comer do seu suor. Então, você tem o seu trabalho, muitas das vezes, você vai ter que priorizar o seu trabalho, ao invés da igreja, ao invés de outras coisas, porque dali vem o seu sustento. E aí sim, a igreja ela é inserida como um corpo de comunhão. Eu vou para a igreja para encontrar a pastora Nayara e glorificar a Deus pelas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito de bom nas nossas vidas. Eu não posso tomar a igreja como um papel na minha vida primordial, que eu tô lá de segunda a segunda, entendeu? Que eu gasto todo o meu dinheiro dentro da igreja, eu sou obrigada a comprar camisa de congresso, eu sou obrigada a pagar a festa, eu sou obrigada a pagar os lanches, eu sou obrigada a participar da cantina, a ponto de prejudicar a minha família, de prejudicar a minha casa. Isso, aí eu não estou falando de coisas de igreja, irmão. Se a sua igreja tem esse pensamento, tem essas regras lá, é lá. Eu estou te colocando que, biblicamente, a Bíblia me fala o que é prioridade para mim. O que eu tenho que ter como prioridade. Então, a casa do Senhor, ela tem que, sim, ser ofertas do seu coração, ofertas no qual você pode dar, sem prejudicar o orçamento da sua casa, para que a igreja tenha uma água, uma luz, para que a igreja tenha, né, uma limpeza. Mas você tirar da boca dos seus filhos, você deixar de pagar uma água, uma luz, para você sustentar o jogo de luz da igreja, entendeu? Porque Deus não está ligando para o jogo de luz. Você sustentar o carro novo do pastor, você trocar, né, toda a mobília da igreja e tá transferindo esse peso para sua família. Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque nós vemos na realidade de hoje, e aí eu não estou colocando placa nenhuma de igreja, eu estou falando num geral das igrejas brasileiras, que colocam um peso nas pessoas e acabam destruindo as famílias. E aí quando a família está destruída, quando o marido e a mulher se separam, os filhos não querem saber de Deus, quando a pessoa já não serve para mais nada, o quanto que nós vemos ano passado, eu acho que eu fiquei sabendo de mais de 10 igrejas, que fecharam com membros, com 60, com 80 membros, 40 membros, fechou, entendeu? Não quis saber de ninguém. Não quis saber das pessoas, não quis saber como é que tá as almas, não quis saber o que é que Jesus pensa disso, o que é que Deus pensa disso. Por quê? Porque o ganho era financeiro. Então tome cuidado com a congregação que você escolhe para ter uma comunhão com Deus, não porque é bom ou ruim, por placa de igreja, por nome de pastor, não. Foi aquela congregação que ela tem uma comunhão com Deus. Aí sim, você escolha para cultuar ao Senhor. Não apoie e não deixe pessoas serem aprisionadas por parte monetária. Porque Deus ele não vai levar o meu dinheiro nem o seu, mas ele vai querer saber da minha alma e da sua. Então, por último,
eu coloco aqui para você refletir como base, depois da comunhão da igreja, você colocar todas as outras coisas. As pessoas que não fazem parte da sua família na sua casa, mas faz parte do resto da família. Os vizinhos, os eventos, todas as outras coisas que você coloca, né, férias que você vai passar, eles são testemunhos. Né? As pessoas, elas te observam. Por mais que você ande com a Bíblia debaixo do braço, que você ande muito bem vestido, mais vale o que você vai fazer e os outros vão observar, do que você ser muito santo, ser muito puro e não se importar com os outros, que aí é o que esse provérbio vai me falar, né? Tenha misericórdia de quem clamar e pedir ajuda para você, tá bom? Vou continuar aqui do versículo 21 ao 25, que diz assim: o que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. 22. A cidade dos fortes é tomada pelo sábio, que derruba a força em que ela confiava. 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. 24. Quanto ao orgulhoso e arrogante, escarnecedor é o seu nome, opera com orgulho e indignação. 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos não querem trabalhar. Vou destacar aqui o versículo 23, que ele é muito pontual aqui no livro de Provérbios, que fala assim: quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. O livro de Provérbios, ele cita muito isso, né? De você guardar a sua boca, guardar a sua língua, guardar o que você fala. E quando fala de guardar, é ter cuidado, né? Você ter cuidado, e eu vou dizer aqui, biblicamente, é a parte de simbolismo de domínio próprio. O que a Bíblia determina como domínio próprio, de você dominar a si? É quando você domina a sua língua. É quando você domina o que você fala, como você fala e o jeito que você fala. Se você consegue dominar isso, a Bíblia fala, olha, se você consegue botar um freio na língua, né, o freio mesmo, que não do cavalo mesmo assim, você consegue muita coisa. Então, assim, existem algumas dificuldades, confusões, situações que você não precisava estar passando se você fechasse. Ou se você controlasse. Às vezes, tem pessoa que fala assim, pastor, mas eu tenho personalidade forte. Não, às vezes é só ignorância mesmo. É só ignorância. É o jeito que eu falo. E o jeito que falamos também, também faz parte. Não é só o que falamos, né? As palavras, mas como falamos também. É como eu falo, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Às vezes a gente quer falar para atingir o outro, para ferir, né? Eu quero ferir, eu quero atingir, eu quero denegrir, eu quero falar mal, né? Eu quero bater, né? Eu quero que a pessoa veja. Isso não é autoridade. Às vezes nós achamos que a autoridade é grito, a autoridade é falar grosso, a autoridade é falar alto, né? E às vezes até dentro da igreja se tem esse pensamento aqui, quem exorta é que, né, fala sério, aí fecha a cara, fica aquela pessoa ranzinza. Você não tem nada a ver, nada a ver. Então, assim, existem coisas que nós tropeçamos, que é o maior tropeço. A Bíblia fala que o maior tropeço do homem é a língua. É duas coisas, irmão, é a língua e o olho. Olha que coisa maravilhosa, é a língua e o olho. Você tropeça pelo que você vê e pelo que você fala. São situações que o próprio Jesus manda a gente tomar cuidado. Olha, se os teus olhos forem maus. Você está vendo aqui que Jesus está pregando para os discípulos? Ele está falando assim, olha, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser trevas. Ou seja, dependendo de como você olha, e aqui ele não está falando de santidade, ele não está falando de religiosidade, ele está falando daquilo que está dentro do coração. Dependendo de como você olha, de como você trata, o pecado está nisso, nos olhos e naquilo que se fala. Então, por exemplo, eu posso olhar para a Bárbara, eu falo muito sobre isso, né, e às vezes nós somos muito criticados. Como é que vocês são da Assembleia de Deus e vocês não gostam de... Não é que a gente não gosta de usos e costumes, a gente sabe que os usos e costumes são necessários, né, para até proteger. Mas isso, irmão, não tem que ser simbolismo de salvação. Se você não cumpre, você não vai ser salvo. Nós somos salvos por Cristo, não é por mérito nenhum. Não é porque você orou, não é porque você não cortou o cabelo. Não, tem nada disso aí. Isso é uma questão de convivência. Mas por que nós falamos acerca dessas questões? Porque a maldade, ela está no olho sim de quem vê. Então, por exemplo, existe esse peso, principalmente sobre a mulher, de você vê como é que a irmã foi para a igreja com aquela roupa? É por isso que todo mundo estava olhando. Então, o problema está ela com a roupa e não todo mundo que está olhando.
Os dois lados estão errados. Não está só na roupa. É claro que a Bíblia me ensina a ter modéstia, a eu andar com modéstia. Por que a Bíblia me ensina a eu andar com modéstia? Não é por causa dos salvos, irmão. É por causa dos gentios que estão dentro da igreja, para eles não se corromperem, porque os salvos não se corrompem. Então você, homem, que vai para dentro da igreja e você se acha no direito de olhar para a irmã porque ela está com a saia assim, você não está liberto. Porque ela tem que andar com a roupa liberta, modesta, não é por sua causa, é por causa do ímpio que está dentro da igreja, porque ele não está liberto. Agora, se dentro do lugar, irmão, onde há o Espírito Santo, você tem que tomar esse tipo de cuidado, então tem alguma coisa errada com os dois lados. E isso muitas das vezes não é falado. Quando Paulo ensinou para as mulheres andar com modéstia, andarem com honra, era por causa dos novos convertidos que estavam, não era por causa dos obreiros, irmão. Hoje você tem que tomar cuidado com os obreiros, com os olhares dos obreiros. E nós falamos isso porque somos pessoas que subimos no altar. Quantas vezes, irmão, nós subimos no altar e a gente tem que se sentir constrangida do jeito que estamos, porque você acha, homem, que a gente não nota a diferença? A gente nota quando você está olhando porque estamos falando e quando vocês estão olhando para a gente. Então, isso é o tipo, então, independe da roupa, porque muitas das vezes nós estamos ministrando a palavra. E quantas mulheres se sentem, muitas das vezes, olha, eu quero orar, mas não posso. Por quê? Porque por causa da... E o outro, irmão, não é ímpio. O outro é para ser convertido. Se você é convertido, os seus olhos são convertidos. Se os seus olhos são convertidos, você não vai ver maldade no outro. Você não vai ver maldade na roupa do outro. Você não vai ver esse tipo de maldade. Então peça para o Senhor, fala assim, Senhor, por que eu estou me incomodando com a roupa do irmão e da roupa da irmã? Né? É o seu olho. Por que eu estou me incomodando? Por que isso me incomoda? Por que me incomoda o cabelo do irmão? Por que está me incomodando o sapato do irmão? Então, porque o olho é seu. A Bíblia fala assim, ó, se o seu olho, não está dizendo o outro, ele está dizendo o seu. Então, quando nós falamos sobre guardar a boca e guardar a língua, você tem que tomar muito cuidado, irmão, porque existem situações e dificuldades, existem contendas e coisas que não aconteceriam se nós vigiássemos. Se nós vigiássemos os nossos lábios, vigiar a nossa opinião, a nossa crítica, principalmente você que é obreiro da casa do Senhor, sua palavra tem um peso sobre a vida de um novo convertido. O jeito que você chegar para opinar, você pode matar a vida daquela pessoa. Principalmente porque a pessoa vai achar que é Deus que está falando, e às vezes não é Deus, é a sua opinião. E Paulo, irmão, ele é muito educado acerca disso. Quando você lê Coríntios, ele fala assim, ó, digo eu, não o Senhor. Quando ele fala assim, digo eu, ele está dando um conselho, como Salomão está dando aqui. Mas tem mensagens que ele fala assim, olha, agora diz o Senhor, não eu. Por que ele faz essa separação? Porque eu posso dar um conselho como Nayara, a Bárbara pode dar um conselho. Existem pessoas que chegam a nós para serem aconselhadas. Eu posso dar um conselho como Nayara. O meu conselho ele pode mudar daqui para amanhã, como a Bárbara falou. Daqui para meia-noite. Agora, quando é Deus que está falando, você tem que falar, olha, eu vou te dar um conselho aqui da parte de Deus. Aí já não é mais a minha opinião, né, a opinião da... E ela não vai mudar daqui para meia-noite. A palavra de Deus ela é certa e ela é correta. Então, tenha a humildade de quando você for falar, você falar, olha, é a minha opinião, é o que eu acho. Ah não, essa é a Bíblia que está dizendo, é a palavra, é Deus, porque isso é muito sério. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que veem o outro, que ora muito, que é muito usado por Deus, acham que tudo aquilo que a pessoa está opinando é Deus que está revelando. E não é, mas ele está dando uma opinião. E nós vemos isso biblicamente, porque Davi chegou e falou, olha, Natan, eu quero fazer um templo, entendeu? Porque eu habito em palácio, a arca do Senhor habita em templo. O que é que Natan falou? Ótima ideia, vai na tua força. Era um conselho que ele estava dando. Era conselho. Só que como Natan, ele era um sacerdote, homem de Deus, a palavra dele tinha um peso profético. É por isso que Deus vai mandar ele voltar lá. Falar, olha, volta lá, porque Davi entendeu que o seu sim era o meu sim, e eu não estou dando sim de nada. Então, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ver que muitas das vezes, mesmo você não querer, as pessoas têm em você uma voz profética. Então, a pessoa vem pedir uma opinião para você, e aí você dá uma opinião e a pessoa acha assim, olha, Dayara falou, então Deus aceitou. E não, não é Deus, é eu que estou te dando. Então, tem essa humildade que você fala, olha, irmão, eu te dei aquela opinião mais cedo, mas aí eu fui orar, o Senhor mandou, porque tem gente que não volta, irmão. Não, olha, eu falei, eu dei minha palavra, eu não vou voltar, volte, seja humilde. Faça como o Natan fez. Olha, Davi, eu vim aqui mais cedo, falei que era para você fazer, Deus falou que não é para você fazer. Por quê? Porque as nossas palavras têm um peso. Você que é mãe, você que é pai, as suas palavras sobre a vida do seu filho têm poder. Então é importante seu filho ver você falar, olha, eu errei com você, eu quero te pedir perdão porque eu gritei,
Porque aquilo que eu falei naquela hora, eu falei assim, mas eu pensei melhor, eu vi melhor, eu acho que desse jeito é melhor. Porque isso acaba confusões. Então peça essa sabedoria, porque são duas coisas que a Bíblia me manda controlar. Eu me controlar. A língua e os meus olhos. Isso é uma ordenança da parte de Deus. E às vezes aquilo que é ordenança da parte de Deus, muitas vezes as pessoas não ensinam. Deus, ele manda, que é ordenança, é princípio bíblico. E se é princípio bíblico, não tem negociação. Você tem que vigiar naquilo que você fala e naquilo que você ora. Então vamos encerrar, né, do versículo 25 ao 31, eu vou ler já na tradução da linguagem de hoje, eu achei magnífica essa tradução. Ele fala assim, versículo 25, o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. 26, ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando o oferecem com más intenções. 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. E aí eu vou encerrar com esse versículo 31, né? Que na minha opinião, agora minha opinião, é um dos mais bonitos do livro de Provérbios. Que fala, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, você pode fazer todas as ações que lhe cabem. Ou seja, quando ia-se para a guerra, o cavalo, ele era uma das grandes armas dentro de uma guerra. Então ele era preparado. Ou seja, existiam couraças para ele. Então ele era alimentado. Então isso cabia ao homem fazer. Então o livro de Provérbios está fazendo essas situações que está à sua disposição de mão fazer. Mas a vitória, ela vem da parte do Senhor. Então você pode fazer todas as ações. Se você vai sair bem sucedido daquilo, depende do Senhor. E esse reconhecimento é importante. Aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, a gente brinca muito assim, é que nós somos assistentes. Nós ficamos assistindo a obra que o Espírito Santo faz, porque a gente sabe que não somos nós. A vitória, ela vem do Senhor. E é preciso ter esse reconhecimento, que por mais que você prepare o cavalo para a guerra, por mais que você alimente ele, por mais que você dê a coragem, a vitória, ela vem, não foi por causa do preparo do cavalo, vem do Senhor. Então você pode fazer tudo o que você quiser, você pode orar, você pode jejuar, você pode aprender a pregar. As vidas, elas vão ser transformadas através da palavra por causa do Senhor. Você tem que se preparar? Tem. Você tem que orar? Tem. Você tem que estudar? Tem. Mas você tem que entender que o mérito não vem disso. Se Deus não quiser fazer, nada disso adianta. Então, esse é um dos ensinos mais lindos que eu acho do livro de Provérbios. Você pode fazer tudo, mas o mérito da vitória, ela vem do Senhor. Não é do preparo do cavalo, não é do alimento. Eu dei uma ração boa para ele, foi porque eu botei um armamento. A gente tem isso como ser humano. Isso aconteceu, foi porque eu e a Bárbara estudamos, entendeu? A gente vê as Bíblias. Não, nada disso. A gente pode ter a melhor Bíblia, você pode fazer o melhor curso, você pode fazer o curso de oratório. Se o Espírito Santo, pastor, se não me engano, Greconato o nome dele, pastor da Presbiteriana, ele tem uma pregação que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, o que eu e a Bárbara podemos fazer é fazer com que a palavra de Deus chegue aos seus ouvidos. Agora, para ela ir ao seu coração, é só o Espírito Santo que faz. Então, assim, nós, com todo conhecimento, com Bíblia, com tudo, com preparo, a gente só pode fazer com que a palavra chegue aos seus ouvidos. Agora, se ela vai entrar para o seu coração e fazer a diferença e o poder, é só o Espírito Santo que puxa ela para esse caminho. Eu e a Bárbara não conseguimos fazer isso. A gente não consegue colocar a palavra no seu... Nós oramos para que ela vá ao seu coração, porque só ao ouvido não é suficiente. Mas quando ela vai ao coração, irmão, e ela entra como tomador de posse daquilo ali, a gente sabe que o poder da palavra é transformador. Então nós entendemos que por mais que a gente prepare o cavalo, por mais que tudo que você faça, você entenda que a vitória, a providência, a cura, ela vem da parte do Senhor. E se ele não quiser fazer, por mais bonito que o cavalo de guerra seja, não adianta. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é feito para ele. E é isso, nós encerramos o estudo de hoje. Nós vamos estar orando por você que acompanhou até aqui, ou você que vai entrar ainda no YouTube para poder dar uma olhada nesse estudo. Eu separei para você anotar, por último, uma palavra que a gente viu constantemente nesses estudos bíblicos de Provérbios,
que é a palavra diligência. E aí você vai colocar diligência é igual esforço constante. Então, para Deus, biblicamente, a diligência que você ouviu falar em vários capítulos de Provérbios e versículos é o seu esforço constante. Então, é isso que nós destacamos desse capítulo 21, porque nós falamos sobre a nossa vida no geral, sobre a administração de tempo, sobre riquezas, prata, ouro, sobre as vitórias que vêm da parte do Senhor, e tudo isso junto. Ele é um esforço constante para mim e para você chegar até Deus. Então, se você acha que, Bárbara, até hoje, eu não entendia o que era diligência. Eu não entendia o quanto Deus direcionou e deixou tudo isso para poder chegar mais perto de mim, para poder ter um relacionamento. Eu não entendia que era necessário um esforço constante. Eu achava que eu merecia algo da parte de Deus porque eu fazia. E com esses estudos eu estou vendo que eu não faço nada. Porque é isso que o Espírito Santo faz, irmãos, comigo e com você. Ele constrange a gente até o ponto da gente entender que a gente não é nada, a gente não pode nada, se não vier da mão e da parte do Senhor. Então você abaixe sua cabeça por um instante, você que porventura chegou até aqui, você não nunca da sua vida, você quebrou a sua aliança com Cristo, você quebrou a sua aliança com a sua família, com seus filhos, que você possa hoje, da parte de Deus, ser transformado e mudar o seu posicionamento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, é com a autoridade da tua palavra, do que nós aprendemos hoje, que eu clamo e peço a ti, Senhor, a tua misericórdia. Pai, se porventura existe alguém do outro lado, essa pessoa nunca fez, Pai, nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, aceita ela hoje, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Que o Senhor possa dar um sinal para ela, para que ela sinta a tua presença, para que ela consiga ter um relacionamento contigo, Pai. A partir de hoje ela entrega a vida dela, o coração, a alma, o espírito, as atitudes, tudo nas tuas mãos. Pai, se existe alguém do outro lado, Pai, eu creio, Pai, que a aliança dela, que mesmo tenha sido quebrada, não importa o motivo, não importa as circunstâncias, talvez as pessoas falaram para ela, Pai, que não tinha jeito, não tinha oportunidade, não tinha mudança. Pai, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor refaz a aliança, o Senhor muda a pessoa como o Senhor tem me mudado, Pai. O Senhor transforma a família, o Senhor transforma a casa, transforma o ambiente, um ambiente de paz, Senhor, e que nós possamos aprender, Pai, verdadeiramente a ser constantes, ter um esforço constante de ter a tua presença, Pai, independente de coisas, independente de toda prata e todo ouro, independente de pessoas e de paredes, que a tua presença e o teu poder seja soberano nas nossas vidas, porque nós entendemos, Pai, que sem ti nada podemos fazer. E eu te glorifico desde já, Pai, em nome